Oiê, eu sou a Silvia, sou ginecologista. É um bom estar aqui de novo, nosso podcast Calorão. E eu sou a Lu Trozara, nutricionista, e hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre como as demandas e exigências de uma mulher moderna entram nesse contexto da menopausa e como a menopausa, os sintomas da menopausa vão interferir na rotina dessa mulher. Porque hoje, né, Silvia, a gente tem muitas demandas com marido, filhos, profissão, às vezes pais idosos. E aí, como que fica, como que todos esses sintomas que vêm vão impactar na nossa vitalidade e na nossa produtividade? Como que isso acontece? E vai impactar muito, né? Parece uma injustiça, não parece? Eu tenho essa sensação, mas justo agora, Com tanta coisa para fazer. tanta coisa, tanta vontade, tantos planos, e começando projetos, né? Olha a gente aqui Uhum, começando um projeto, porque, na verdade, tudo que acontece aqui é porque nós estamos experimentando na nossa vida, né, o climatério e junto com tudo que ele traz para a gente. eu tive essa experiência nesse impacto na minha vida, eu tive muito impacto na minha produtividade e vitalidade, você também, né? É. Porque eu tive essa variação hormonal da Aham. perimenopausa que é muito grande, né? E parece que que o cérebro não responde, né? A gente quer exigir dele, forçar, mas não responde. E então é isso, numa fase de muita vontade, muitos desejos, muita mudança, muita transformação, a gente perde energia. E por que isso acontece, né? E a gente precisa saber que isso está acontecendo. Não é porque a gente está estressada, cansada, é, porque às vezes entender o climatério vai tirar muitos estigmas, né? Então, climatério, o que que é? Uma fase muito longa da vida da mulher. Ela pode durar de 10 a 15 anos e muito sutil no começo, que pode muito ser confundido com estresse, com Uhum. depressão, com ansiedade. E a gente tem uma fase inicial do climatério e uma fase tardia. A fase inicial quase não se fala dela. É uma fase em que a gente vai ter uma queda de um hormônio muito importante, que é a progesterona. Lembrando que a gente tem dois hormônios importantes, que os nossos ovários produzem esses hormônios em altíssimas quantidades, a progesterona e o estradiol. E a menopausa significa que nós vamos ter esses dois hormônios muito baixos. Mas, inicialmente, os primeiros anos, a gente vai ter queda de progesterona. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter uma diminuição da nossa energia cerebral. Então, existem estudos mostrando imagens de ressonância magnética funcional antes e após a menopausa. E tem uma queda de energia de cerca de 30%. É muita coisa, não tem jeito de não impactar, né? Sim. Dessa questão hormonal. E não é só o cérebro, é toda uma questão metabólica, né? Porque o que que acontece nessa perimenopausa, como a Silvia falou, a gente tem uma variação muito grande hormonal. E a gente tem um momento de tanta disrupção no nosso corpo que a gente tem que entender que, como ela falou, vai se confundir com outros sintomas. Uhum. E a gente tem uma janela de oportunidade aí para mudar o nosso estilo de vida, porque é aí nesse momento que importa muito o estilo de vida, Sim. né, Silvia? Assim, é onde a alimentação entra, e é muito importante porque uma pessoa que já tem uma alimentação ruim e entra nessa perimenopausa, ela pode exacerbar os sintomas da menopausa. Uhum. E você ter uma alimentação boa, fazer exercício físico, cuidar do seu sono, pode amenizar todos esses sintomas. E quando a gente fala de sintomas, né, a gente não está falando só de calorão, a gente está falando de aumento de peso, a gente está falando de problemas gastrointestinais, a gente está falando de falta de foco, concentração, insônia, que é o que mais me pegou foi insônia. Uhum. Pois é, e aí esses sintomas, você vê como que, se a gente não sabe que tem uma mudança hormonal acontecendo, a gente pode associar isso muito com sintomas psicossomáticos. Então, os sintomas do climatério, a princípio, são um pouco desprezados pela comunidade médica, inclusive. Não, isso aí vai passar, é porque está cansada, é porque não dorme. Mas o que está por detrás disso é que a gente quer que as mulheres saibam, né?
Então, pode ser sutil, pode ser uma ansiedade que não existia antes, sintomas de tristeza, choro fácil, esquecer as palavras, tá na ponta da língua, né, e esqueço. Então, gente, isso não é estresse, né. A gente tem que Eu saber. quase fui medicada no Hum, início, a minha perimenopausa, com remédio, com medicamento para dormir, para depressão. E na uhum, verdade era é, já a perimenopausa que tudo foi resolvido com aham. terapia. E aí tem essa fase inicial de baixa progesterona que os sintomas são muito emocionais. E mais adiante, aí numa outra fase mais tardia, assim, a mulher ainda está menstruando, mas ela começa a ter queda de estradiol. E a queda do estradiol, ela tem sintomas que são mais conhecidos, né? Então, as ondas de calor, o ressecamento Exatamente. vaginal. Então, isso chama mais atenção. Mas às vezes a mulher já está sofrendo há 5, 6, 7, 8 anos. Antes de ter É, esses sintomas que são mais específicos da menopausa. e a menstruação, quando ela para realmente, a gente entende que menopausa é quando está 1 ano sem menstruar. Aí essa fase é uma fase que os 2 hormônios estão baixos. E muitas mulheres vão ter sintomas muito intensos nesse momento. Às vezes elas vão conseguir lidar com o que veio antes, às custas talvez de muita dificuldade. Dificuldade no relacionamento, no trabalho. Sim, e assim, o que a gente tem que entender é que também não existe uma idade específica. A gente tem mulheres com 38, 39 já com sintomas, com 40, 45, e temos mulheres ali que vão menopausar depois dos 50, né? Uhum. Então, inclusive, a gente está tendo muitas mulheres engravidando, né? Você pode falar, você tem seus exemplos com suas pacientes. E quando eu penso assim, nessa fase de muitos projetos novos, que a gente às vezes está no auge da profissão. Uhum, Quantas mulheres aos 50 anos estão vivendo o auge da carreira, sendo muito exigidas? Mas tem outras que estão com crianças pequenas, que também é muita exigência, né? Então, uma mulher de 50 anos, quantas hoje não estão com uma criança de 5 anos? sim. Né? E aí já entrando na menopausa com uma É, criança. Então, uhum, hoje a gente tem uma maturidade, uma menopausa muito diferente do que foram as nossas mães, as das uhum, gerações anteriores, né? sim, E a gente tem ali filhos, às vezes filhos pequenos, a gente tem desejos, a gente quer fazer várias coisas e por isso existe uma demanda por conhecimento, uma uhum, demanda por instrumentos uhum. para a gente conseguir fluir melhor nessa menopausa. Né? É. E aí, muitas mulheres me perguntam assim, Silvia, reposição hormonal é obrigatória para todas as mulheres? Uhum, Então, assim, a natureza teve uma falha e agora a gente tem a reposição hormonal para corrigir essa falha? A princípio, não. A princípio, é uma fase de adaptação, uma fase de transformação transitória que a gente vai sair ali depois dela com uma remodelação cerebral, com novas funções, com novas habilidades. E a gente, teoricamente, poderia passar por isso tudo sem reposição hormonal. Mas é aí que vem o modo de viver da mulher contemporânea, da mulher moderna. E é para isso que a gente tem que olhar. A gente não pode olhar para a mulher que foram as nossas mães, as nossas avós, que talvez com 50 anos já estivessem assim, com filhos fora de casa, com menos demandas na vida. É, minha mãe, por exemplo, aposentou aos 55 anos, então ela pôde escolher o que fazer. E ela passou por tudo sem reposição hormonal. sim, era um ritmo de vida que permitia, às vezes, você É. estar mais tranquila e passar por isso sem fazer a reposição hormonal ou sem preocupar tanto Uhum. com o estilo de vida. Agora, hoje, né, Silvia, não dá mais para a gente fazer isso. Né? O estilo de vida, do exercício, de alimentação, de ter Uhum. uma suplementação correta é fundamental. Nem sempre a terapia hormonal vai estar presente, né, porque Sim. diversos fatores vão influenciar, mas o estilo de vida é fundamental. Se a gente pensar que só 25% das mulheres é em torno disso, só essa minoria que vai passar bem sem sintomas Uhum. importantes, né? Então sobra aí a maioria que vai se beneficiar. E eu fico feliz que a gente tenha essa tecnologia. A tecnologia ela pode ser muito
usado a muito nosso bem favor, né? usada. E, na verdade, hoje, com os novos estudos que vêm com essa demanda, porque foi a própria mulher que fez essa demanda, né, de conhecimento, de novos estudos, traz para a gente fica falando às vezes do que a terapia hormonal pode causar, o medo do câncer e tudo mais, mas a gente não fala muito do que a falta da terapia É, hormonal pode causar, que vem com doenças cardíacas, osteoporose, que se a mulher não pode fazer a terapia hormonal, ela tem que ir atrás é. de outros instrumentos importantes para poder ajudar nessas questões que elas aumentam, a incidência vai aumentar nessa fase da menopausa. Sim. Então é isso. A reposição hormonal é obrigatória? Não é obrigatória. Mas é um grande recurso? É um grande Uhum. recurso. Um grande apoio, né? E o mais importante é o ritmo, né? Então, assim, como que a mulher contemporânea vai lidar com isso? Para isso, a Uhum. gente tem uma convidada hoje, que é a Ismália. A Ismália, ela é minha paciente, é paciente da doutora Cíntia, e ela é produtora de eventos, ela viaja muito, ela está longe de aposentar, como todas nós, porque nós mulheres hoje de 50 nós estamos longe de aposentar, e como ela está lidando com isso aí na sua rotina, ela vai contar a história dela pra gente. Seja Olá, que bem-vinda, prazer estar aqui com vocês. que bom te ter Bem-vinda. aqui, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer. Duas pessoas que estão sendo tão importantes e especiais nesse meu momento. Né? E fora que, assim, a gente não é só relação de profissional e paciente, né? Vai da vida, tantos anos. A gente estudou junto, eu e a Isma, a gente Dia era desses. dia desses, eu tinha 14 anos. E a Lu também, a gente convive já há muitos anos, né? Muito bom. E é muito importante ter pessoas que você confia, que tem essa relação além também, assim, para mim foi muito importante nesse momento. Então, Conta pra gente, eu Conta, fui como é ouvindo que vocês tá? ali nessa primeira parte. Eu falava, é isso, é isso. Como a Lu falou, a minha vida sempre foi muito acelerada, né? 260. E viajo muito. E assim, tinha dias, pegava uma gripe, uma sinusite, me sentia cansada, mas a sensação é que zerava muito rápido, que as coisas voltavam à normalidade, eu estava pronta para outra, com uma rapidez muito maior. Então fazia um check-up, tinha uma coisinha ali, outra aqui, que rapidamente estabilizava e de repente parece que o motor desacelerou. E eu continuo precisando, mais do que nunca, porque eu acho que hoje eu posso falar que nos meus últimos 5 anos, eu estou no ápice de produtividade profissional. E precisa muito da minha energia. E aí veio, eu acho que foi a chave principal. Eu vim de um Covid, viemos, né, de uma pandemia, de um Covid, e tudo que eu sentia, eu falava, eu acho que pode ter sido uma sequela, porque eu não fiquei bem. A minha memória, eu acho que sim, de todos os sintomas, né, eu acho que cada caso é um caso, né, você falou da sua insônia, a minha memória começou a ficar muito, eu sempre confiei, eu sempre aquela pessoa de menos agenda, mais memória, e sempre deu muito certo. De repente eu falava: "Gente, eu falei isso, eu fiz isso está anotado, eu não lembro", ao ponto de, lembrar, já teve assim, o ápice foi o dia que eu lembrei tudo de uma reunião, foi uma pessoa que me ligou no telefone, no trânsito, eu falei: "Não, pode ir falando, quando eu chegar eu anoto". Eu não lembrava quem era. Não lembrava. Eu lembrava das falas. E foi uma angústia, porque eu passei o dia tentando lembrar daquilo. E aí eu fiz um outro check-up e eu vi que estava tudo muito assustador. Então foram nos seus exames que você se deu conta que podia ser uma perimenopausa. Exatamente. Eu sempre falo isso. Os sintomas da pré-menopausa, a gente arruma justificativa para Uhum. tudo. É muito trabalho, é muito cansado, é Estressada. muito estresse, é a economia do país, é o Uhum. clima. A gente tem sempre uma justificativa. Só que fica demais, né? Eu achei, nos exames,
também, mas existia uma coisa que era o estresse, é o excesso de trabalho. Eu cheguei num ponto que eu pensava em estar em lugares de muita gente. Eu sempre fui muito sociável, vocês sabem disso, a minha profissão me pede isso. Chegava alguns momentos que eu pensava estar em alguns lugares, de aniversário de pessoas queridas, me dava angústia, assim, uma coisa ruim. Eu brincava que eu estava gentofóbica, de ser difícil. Quando eu vi os exames, existiu ainda eu tive um momento ali muito intrusivo, assim, de negação, assim, que isso, né, menopausa, aí vem a produtividade, eu tô tão produtiva, a sensação, o tabu era, eh, agora acaba, agora eu entrei no momento que eu tenho que mudar, eu tenho que desacelerar, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é que eu tinha que mudar o meu ritmo de trabalho, não o meu corpo. Isso não foi muito consciente. Hoje, fazendo a reflexão, eu entendo que foi o momento que eu falei: eu preciso mudar o meu ritmo, eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que E estar você em outro conseguiu? lugar. Porque você é produtora de eventos e tem uma empresa grande que faz eventos gigantescos, são super produções. Como que você conseguiu? O que você conseguiu? O que Não, foi possível fazer? não foi possível. Eu entendi que não era o trabalho que talvez tinha que diminuir. Teve sim, eu aprendi alguns nãos necessários que foram muito É importantes. isso que eu queria perguntar. O que que você também teve que mudar Sim, foram ou as se duas limitar? coisas. Eu entendi que não era só esse lado que eu tinha que equilibrar, eu entendi que o meu corpo precisava ajustar. E aí vieram os exames. E aí vieram vocês, de falar: "É isso". E, foi tão importante o movimento Calorão, porque até então, eu não tenho eu só tenho memórias da minha mãe, por exemplo, falar que a memória dela ficou ruim, do Calorão, mas eu acho não foram conversas normalizadas, nem com a minha mãe, nem com família, nem com mulheres mais maduras que eu convivi. Então foi aquele movimento de falar: "Gente, é isso e tá tudo bem". É tudo bem, eu preciso olhar com outro olhar para isso. Mas aquele primeiro ali, você fala: "Tô velha, será que eu tenho que mudar?". Não é fácil essa virada. E aí eu tive que sim, adaptar muita coisa profissional, alguns nãos, entender que eu precisava delegar, eu precisava de mais gente. Você conversou sobre isso com seus pares e com seu marido? Como que foi, assim, você falou alguns não, mas você compartilhava com as pessoas que você trabalhava que Sim. isso estava acontecendo com você? Sim, só que as primeiras conversas era: "Eu não estou muito bem de saúde, eu passei por 2 cirurgias, eu fiz uma cirurgia de vesícula com uma hérnia no meio de 3 eventos, eu viajei, assim, rezando para o meu corpo esperar um pouquinho para fazer a cirurgia". Então a primeira conversa com as meninas é: "Eu preciso mais de vocês". E aí depois a gente começou a ter conversas, compartilhei o podcast, a gente começou a ter conversas e tem mais uma pessoa que está percebendo que está nesse momento também. Então, sim, e com o meu marido, sim, também, principalmente sobre libido, porque sempre foi muito bom, de repente, e a gente teve essa conversa e foi muito importante, de falar: "Ó, não é você, é aqui. E a gente precisa, eu tô procurando ajustar". E ele ainda brincou, falou assim: "Tem um manual do que a gente faz nessa hora?". Ele falou: "Falem sobre isso, né. A gente precisa saber como que a gente faz nessa hora". Mas sim, foram conversas muito importantes. E para mim, de entender que eu ainda estou numa potência. E a hora que eu estava ouvindo vocês ali, eu me emocionei, porque veio vindo na minha cabeça que você chega num momento que é quase uma bifurcação. Eu cheguei a pensar que eu tinha que fazer outra coisa, mudar de vida, que eu tinha que estacionar, que não era mais isso, esse ritmo para minha vida. E de repente, assim, meus filhos estão maiores, o meu filho já faz faculdade, mora fora, tem outro ritmo. E a gente está vivendo a nossa relação mais intensa, é um momento que aí eu falo que a gente sempre foi muito filho, então a gente teve nosso relacionamento, e agora a gente está tendo mais tempo para nós 2. Eu falo:
As coisas Agora. acabaram se encaixando, E então. aí estão se encaixando agora, e eu entendi que assim, não, eu tenho um caminho de cuidar de mim, e isso pode virar potência, É. né? E Porque se você sabe de tudo isso e todo mundo está sabendo, você vai simplesmente fazer escolhas melhores, né? E entender e não se cobrar tanto, Se acolher, se né, nessas acolher. limitações, porque eu comento muito com a Silvia, são muitas perdas que tem. Não adianta a gente falar assim, vai ser a melhor fase da nossa vida. Não, são muitas perdas onde a gente tem que fazer ajustes físicos, talvez ajustes profissionais também, que às vezes pode acontecer de ter que fazer. E aí a gente tem que Saber dizer não, gente. Eu acho não que os necessários. necessários. Essa é uma grande lição. Eu atendi uma paciente recentemente que ela estava liderando um grande projeto e com isso surgiram vários outros paralelos. E ela aceitou tudo e ela entrou num estado assim de completa exaustão, esgotamento completo. E aí ela pediu ajuda, mas quando ela compreendeu que aquilo ali não é porque ela era mais fraca, ou menos inteligente, ou menos capaz, mas que ela tinha que entender o momento fisiológico do corpo dela, né? Então ela pôde dizer o não com mais tranquilidade, com mais serenidade. Menos autocobrança. Menos autocobrança. Eu acho assim, eu estava pensando sobre isso, o que vocês acham na experiência também pessoal de vocês? Mesmo que a gente entenda tudo isso, tenha um estilo de vida saudável, faça terapia de reposição hormonal, nunca é como antes. Isso eu sinto na minha vida. Não. Nunca será como antes. Vocês sentem isso também? Sim. Completamente. Não é aquilo que eu falei no começo. Parece que a gente, qualquer coisa que você estava ali descompensado, zerava muito rápido. E hoje não. Hoje eu percebo essa virada de chave que eu tive nessa tomada de consciência do ano passado para esse. Está tudo muito. Quando você falou que tem mulheres que vêm vindo com isso há muitos anos e tem um momento que eu fiquei pensando, será que isso aconteceu comigo? E pode ser que sim, do estresse. Eu senti, além da questão da memória, eu estava muito assim, tinha dias que eu falava, gente, não é normal isso. Eu estou muito irritada. E eu comecei a falar para as pessoas, respeitem hoje. Hoje eu não estou respondendo por mim. Meio que isso. Mas é muito diferente. Muito, e mesmo dentro do meu consultório nutricional. Então, você falou assim, antes eu ficava gripada e respondia rapidamente. Então, antes, os meus pacientes falavam, mas antes eu fazia uma dieta aí de uma semana já, perdia tudo. Assim, mas agora não vai funcionar assim, nunca mais. Eu cheguei te falando isso, eu falei, eu faço exercício hoje, eu faço 4, 5 vezes por semana. Há um tempo atrás, com a minha alimentação e o ritmo de atividade que eu estou agora, eu estaria com 10 quilos a menos. A minha balança não muda. Mas é por isso que é importante a gente ter o acompanhamento. A Lu falou que seus exames melhoraram muito. A sua gordura, você ganhou massa muscular, não é balança, não é o seu ritmo. E eu falo uma coisa, eu cheguei aqui, eu não esqueço. Eu tava, assim, eu passei uma fase que tudo eu tinha vontade de chorar. A Lu brincou comigo, ela falou, eu não sei como que você está em pé. Dos meus exames, eu estava arrastando. Eu acordava de manhã, eu falava, eu não consigo levantar. Mas eu tinha uma agenda, aí começou a me dar angústia, porque de tudo que eu tinha que dar conta, que a gente tem que dar conta de muita coisa, eu não tinha mais energia para aquilo tudo. Foi quando eu pensei em parar, em mudar. E aí, de repente, você percebe, eu estou me sentindo tão cheio de energia. E eu queria dizer uma coisa, não é para desanimar, mas tem altos e baixos. Tem, né? Tem, não adianta. Então tem um momento que a gente vai estar muito envolvido com a atividade física, que a gente vai conseguir abrir mão do álcool, porque isso é importante, que a gente vai se alimentar bem. E dali a uma semana nós vamos lá para o fundo do poço, que a gente não vai fazer nenhuma atividade física, a gente vai comemorar, vai me dar um vinho aí que eu mereço e que a gente vai enfiar o pé na jaca. Então, a gente precisa ser realista. Que a gente vai subir e vai descer, e a gente não pode ficar sozinha, né? E que logo a gente volta de novo. Então, é legal esse nível de maturidade. Eu acho que o envelhecer traz isso.
que na juventude a gente não tem. É uma impaciência, é uma urgência, é querer tudo. E agora a gente não pode querer tudo mais. E eu acho que é esse novo olhar para si que é muito importante, porque é um olhar, tem que ser um olhar mais acolhedor, mas também que não pode ser um olhar só de limites. A gente tem que se dar também o prazer, não é assim, ah, agora eu não posso isso, não posso aquilo, agora talvez até falando assim dos meus pacientes, se acomodar alguns quilos a mais, não adianta você querer ter às vezes o peso que você tinha há 10 anos atrás e tá feliz com você, ter um olhar mais meigo com você mesmo, sabe? Assim, um pouco mais permissivo. Eu sinto muito isso, porque eu sinto que a mulher tem, né? Nossa, eu quero voltar a ter meu peso, e eu acho que é muito sofrimento. Às vezes, se acolher um pouquinho mais nessas limitações e nessas saidinhas, né? De tomar um vinho, de poder fazer alguma Eu coisa. passei 9 dias agora fora, em hotel, em evento. Lá eu cheguei, eu senti, eu falei, eu senti que eu inflamei, eu tô no meu processo de é injusta a conta, é injusto, mas tá tudo bem. O que tá tudo bem, eu acho que mais importante é até o tá tudo bem, os altos e baixos, mas é tá tudo bem eu estar consciente do que tá acontecendo. É isso, tá consciente. Gente, tem fórmula mágica? Não tem. Tem ser exatamente como era antes? Não tem, não vai acontecer. Mas vai ser bonito. A gente vai continuar aqui, né? Estar no mundo, continuar no mundo, evoluir no mundo, significa envelhecer. E a gente tem que encontrar a beleza disso o mais rápido possível. É, porque não tem outra saída, não é? Existem perdas, mas a gente vai saber fazer as escolhas certas para viver da melhor maneira possível e surfar bem nessa menopausa, porque a menopausa é a nossa vida nos próximos anos, todos os anos até a gente morrer. Então é melhor a gente ter muita consciência e saber fazer as escolhas. Para todo mundo. Como foi tudo? O processo todo, né? Você está fazendo acompanhamento, envolve o quê? Conta pra gente o que você está fazendo. Como eu falei, vindo dos exames, você fala, tem muita coisa para arrumar aqui. E aí foi quando a gente conversou sobre hormônio, que tem aquele tabu que vem, né? Usar ou não usar hormônio, né? Eu faço um tratamento vascular, que principalmente deixa mais crítico, mas quando põe na balança e quando fui tomando consciência, né, da importância e de como mudaram os hormônios. Existiu uma evolução da medicina para isso. E aí eu coloquei o adesivo do estradiol e comecei a tomar a progesterona noturna. É muito visível. E uma mudança de hábito geral. Hoje eu tenho uma rotina de atividade física que eu nunca imaginei, assim, de meu corpo pedir. De eu respeitar, entender o horário que meu corpo funciona melhor para atividade física. Hoje eu consigo manter uma rotina de 4 a 5 dias de atividade física. Você conseguiu fazer mudanças nutricionais também? Que eu sei que você conseguiu. O que você fez? Consegui, de tomar consciência. É muito engraçado quando você muda, né? Eu estava em São Paulo agora, eu olhava uma bancada lá do evento, eu falava, não tem mais vontade, porque existia uma consciência da alimentação, de entender o meu café da manhã. Eu achava que ficar sem comer nada, e eu entendi, né? Muitas conversas, eu e a Lu aqui, de entender que da minha alimentação, onde que entra a fruta, balancear com a proteína, ter a consciência até à tarde. É um problema, assim, eu ainda conseguiu, mudou a chave, a vida... Não, é uma construção, é um processo, e eu estou feliz com o que eu consegui até agora, sabendo que ainda tem um processo. Essa questão hormonal, eu não fico sem, hoje não. Foi muito importante e é visível para o meu corpo. Mas eu acho que é um pacote, é um protocolo, né? É o hormônio, é a alimentação, é a atividade física, é o respirar mais, é os nãos. Então eu acho que é um conjunto de tudo, mas eu entendo o peso que atividade física, alimentação e hormônio teve nisso tudo. Em relação à alimentação, à tarde, até de manhã tá bem, o almoço eu consigo, à tarde eu consigo colocar
mas a hora que chega da tarde para a noite, eu ainda preciso melhorar. E você sabe que isso é o que acontece com a maioria, né, das mulheres. Porque a gente tem... Algumas coisas acontecem pra gente desandar aí no final do dia. Primeiro porque às vezes a pessoa passa, às vezes, pula alguma refeição, ou aproveita um momento que ela não tem fome. Tem gente que não tem fome de manhã e fala assim, vou aproveitar agora que Eu fazia isso. não vou comer nada. Isso acaba que engatilha uma compulsão no final do dia. Ou se você começa seu dia comendo mais carboidrato do que proteína, se você começa seu dia comendo mais carboidrato e proteína, você também engatilha uma compulsão no final do dia. Outra coisa que engatilha é que no final do dia é a hora da gente produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e ele precisa de carboidrato, então normalmente a pessoa vai atrás desse carboidrato. E uma outra coisa que engatilha isso é o cansaço. E a falta de organização, a falta de logística para você comer. Exatamente. Então você está cansada, você vai comer qualquer coisa que está na sua Tá vida. mais fácil. Então, essa questão da logística é fundamental para a mulher contemporânea, para a mulher moderna que trabalha. Tá? Então, isso é imprescindível para te ajudar. Né? E a gente tem conversado. E como você mesmo falou, mesmo você tendo consciência, não é uma coisa tão fácil, porque incutir novos hábitos é um processo. É um caminho que ele tem que estar ali na sua cabeça o tempo todo para você ir devagarzinho virando essa chave. Nossa, mas foi brilhante, né? Você falou tudo. É esse ciclo inteiro. E tudo bem que a gente não vai estar o tempo inteiro com o círculo todo equilibrado, né? Mas é tudo isso mesmo. É alimentação, atividade física, saber dizer não, saber ter momento de descanso, momento de lazer e prazer e ter o apoio, né? E muitas vezes da reposição hormonal. Então, tá muito perfeito. Mas sabe o que eu queria, Silvia? Aproveitar que ela falou do jantar e a gente puxar para nossa receitinha aqui do dia, que é uma receitinha muito fácil, prática e muito rica em proteína, que é justamente para a mulher contemporânea. Muito fácil de fazer, que a Ismael vai me ajudar a fazer hoje. Oba, e eu vou comer. Ótimo. Então, eu estava conversando que o jantar é sempre um desafio, né? E aí eu pensei numa coisa rapidinha. O que a gente vai estar fazendo hoje? Essa receita eu até te passei, Ismália, porque ela é muito simples, são coisas que normalmente a gente tem na geladeira. Então, para a logística fica perfeito. Hoje a gente vai fazer um jantar bem proteico, quer dizer, não tem carboidrato, porque normalmente a gente tem dificuldade de perder peso, né, nessa fase da menopausa. E comer um jantar com menos carboidrato ajuda muito. Eu acho que o carboidrato é muito importante, a gente usa ele no café da manhã, no almoço, no lanche, mas o jantar é bom que tenha mais proteína. Sempre a primeira e a última refeição do dia são mais importantes. Então, um café da manhã mais proteico e um jantar mais proteico, ok? Então, hoje vai ser tipo uma panquequinha ou uma pizza de ovo com queijo. Então, aqui eu tenho queijo meia cura, ovos. Aqui eu tenho um espinafre já picadinho, mas que pode trocar por rúcula, você pode trocar por qualquer outro vegetal que você quiser. Eu gosto que tenha vegetal, então tem que ter alguma coisa ali, tem que ter uma cor. Aí tem o tomate, tem a salsinha e além da proteína. Então aqui a gente tem o frango desfiado, que a gente pode ter congeladinho em casa, muito simples. Vocês duas têm um franguinho congelado em casa? Às vezes. Desfiadinho. Eu tenho... não precisa congelar porque dura 5 dias na geladeira. Então, aí eu deixo sempre carne moída e frango. Programa da semana, né? E aí tenho 2 crianças, uma adolescente e um pré-adolescente. Então, com muita fome sempre. Então, o lanche deles tem que sempre... Tá sempre lá à disposição, né? Fica muito bom. E assim, é simples, né, de fazer. Então, a gente tem várias coisas proteicas aqui. Uma refeição dessa, eu pus 2 ovos. Eu pus 2 ovos aqui. Uma refeiçãozinha dessa tem mais de 40 gramas de proteína. Eu acho que vou começar com o queijo. Sabe por quê? Porque eu gosto de crostinha. Boa dica. Eu gosto de crostinha. Eu amo uma crostinha de Eu também. queijo. Queijo, né? Minha paixão é queijo. Não é todo mundo que pode queijo, né? Então, todo mundo tem que saber aí qual que é a sua... A tolerância, né? E aí a gente deu o queijinho.
Aí a gente pode colocar aqui o vegetal. Lá em casa eu tô deixando legumes nas vasilhinhas. Aí eu deixo uma com brócolis picadinho, vagem picadinha, cenoura picadinha. E aí dá pra fazer muita coisa também. Tá tudo lá na geladeira. Tá bem bonita a minha geladeira. Mas sabe quando foi que isso realmente ficou mais, assim, regular? Depois do nosso último programa. Teve a salada, né? E a Lu foi tirando tudo das vasilhinhas. Já ficam preparadas. Nossa, que vontade de fazer igual. É isso. É organização, né? Você Logística. pensar, logística, exatamente. É isso que tá faltando no meu. Tá bonito. Nossa, tá lindo. E a minha refeição muito rápida, né? É sempre bom, às vezes, tentar um pouquinho para cozinhar, né? Melhor, É. apesar do frango já estar cozido, tá? Mas fica bom assim. Muito rápido. Dá para inventar muita coisa, né? Então eu acho que Olha só, o tomate. Com essa base do ovo e o franguinho aqui, dá pra. ó, uma refeição dessa aqui eu pus 2 ovos, talvez seja grande, muita coisa para uma pessoa só, mas uma pessoa que come, eu coloquei mais ou menos 100 gramas de frango. Dá mais de 40 gramas de proteína. A gente deve comer aí por dia, na menopausa, onde a gente tem uma demanda maior, de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Então, quer dizer, tem que fazer as contas aí que a gente precisa de muita coisa, né? Fazer músculo é o maior investimento dessa vida. Isso. Vai definir como que a gente vai envelhecer, é o banco de músculo que a gente tem. É uma coisa que mudou também nesse processo, é tirar a neura da balança, né? E eu aprendi no último dia que eu vim aqui na Lu, mas a balança, esquece. Quando ela foi me falando o que eu ganhei de músculo, o que eu perdi de gordura, eu falei, realmente, a balança, você tem que olhar o que você está nutrindo no seu corpo, né? Não, e eu quero muito ser uma velhinha que senta, que levanta, que senta no chão, que levanta no chão, né? Ó, faz uma crostinha aqui, você pode deixar como se fosse uma pizzinha, né? É muito ainda jogar mais queijo por cima. Assim. Foi muito Eu pensei em jogar mais espinafre. Boa! Porque o queijo é o mais calórico daqui, né? Então tem que ser o mais moderado também. Uma coisa muito importante, gente, vocês viram que eu coloquei o ovo inteiro, né? Eu não fico jogando só a clara, porque a gema é super importante. Eu vejo muitas pessoas, tirando a gema, né? Então, é gordo. Gente, a gema tem colina, que é maravilhosa para a nossa cognição, que é justamente uma das questões importantes da menopausa, né? Então, eu falo que a gente tirar a gema, não comer a gema, é um desperdício, assim, não só da comida em si, mas um desperdício de nutriente, né? De não estar ingerindo isso. Nossa, eu sou um pouco influenciada por você, agora eu já tô vendo que no meu carrinho de compras tá faltando espinafre. Eu sei isso. Espinafre falta para ajudar no ganho de massa muscular, sabia? E ele tem cálcio. Gente, então é isso. Você pode fechar e comer como se fosse uma batatinha fechada, ou pode comer como se fosse uma pizzinha. Nossa, bota essa crostinha aqui, tá? Não, levanta o bebê. Olha, uma crostinha aqui, ó. Ai, que delícia. De queijo. Ai, que delícia. Pronto. Maravilhoso. Eu água na boca. Pronto, agora comer. Delícia. Facinho. Fizemos esse jantar em quanto tempo? 3 minutos. Uns 10 minutos, né? 10 para Chega preparado. É, 10 para 10 minutos. Então, as coisas não precisam ser complicadas, né? A gente fez isso aqui Não. muito rapidinho. Cadê? Vamos comer. Você tenta centralizar no fogão, no espaço do fogão. As 3.
mas assim, Tá. você centralizado, você vê? Aqui. Então vamos experimentar. Gente, eu não pus sal. Esqueci da mão de Mas o queijo já tem. É. Eu esqueci. Mas dá uma. Esqueci de colocar sal. Sou salgueira. Eu sou demais. Gosto de comida sem graça. Eu fico assim, quando eu acho que falta um pouquinho de sal, eu dou pra alguém. Fala, falta mesmo? Porque eu sempre acho que eu ponto a mais. Ah, pois Comida sem é. graça. Poder não pode. Acho que eu não quero comer não, gente. Delícia. Vamos comer. Você quer grande ou pequeno, Silvia? Gente, tá todo mundo. Nos bastidores. Médio. Eu não quero, não. É? Nunca vou. Tô cheia. Nossa senhora, eu nesse frio não fico cheia jamais no frio. Não é? Legal. Acho que só, né? Aí vocês vão comendo, conversando. Olha aqui pra mim, tirar uma fotinha de vocês. Ali de novo. Essa crostinha do queijo, uma delícia. Eu fiquei com medo porque esse povo é muito alto. Delícia. Nossa, vai ser bom. Gente, omelete faz tempo que eu não faço omelete em casa. É só frango? A crostinha da Só diferença. frango. Pronto, porque isso aqui não dá fome depois não. Esse programa mesmo, quando a gente gravava o podcast, eu ficava incentivada a fazer atividade física, comer direitinho, porque toda semana a gente lembrava. Aí cada vez que a gente grava eu já vou colocando Você se um hábito disciplina, novo. né? Que legal. Eu vou fazendo um hábito novo, é muito legal. Nossa, a gente precisa realmente sempre se lembrar. Fácil de esquecer, tem por Fácil escorregar. Mari, vem comer. Eu tenho que lembrar de parar de tomar vinho. Como que eu vou fazer? Não,